Espero que vocês tenham entendido que só todo mundo virar vegano não é a solução do problema, que o capitalismo é muito mais complexo do que isso e que isso é uma simplificação muito rasa da solução. E a solução é coletiva e não individual. Olá, terráqueos! Meu nome é Luna, eu sou nutricionista e comunicadora popular. E hoje a gente vai fazer um react do Emílio, do Blablalogia. E a gente vai falar um pouquinho mais, né, sobre veganismo. A gente tem um ensaio inteiro sobre isso. Vou deixar o card aqui para vocês assistirem. Mas, nesse vídeo a gente vai falar se o veganismo salva o planeta e se ele acaba com as desigualdades sociais. Mas antes, eu queria pedir para você deixar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E se você gosta do meu trabalho e pode contribuir financeiramente com o canal, aqui na tela tem o Pix, também tem o Apoia-se, que o link tá aqui na descrição, ou você pode se tornar membro do canal para ter acesso ao conteúdo exclusivo da área de membros. Bora lá! Não entendo como um biólogo, divulgador científico, fica com essa bobagem de jatinhos. Isso é irrelevante. O problema é o consumo de carne. Então, Huxley, é que a diferença entre eu e você é que eu entendo que o consumo de carne é um problema, mas eu também entendo que o jatinho é um problema. Sim. Se você acha que o jatinho do bilionário não é um problema, se você acha que o problema é só o consumo de carne, você está sendo ingênuo. Você está ideologicamente falando, só ideologia, e abrindo mão da ciência. Então, o jatinho é um problema sim. Gente, o Emílio também tirou a barba para lavar, assim como eu tirei meu cabelo para lavar, pô. A emissão de gases por esses caras é um problema sim. Sim. Então, o consumo de carne é um problema e você tá diminuindo o que eu digo aqui no Blá Blá. Então, e você tá falando assim, então vamos resolver esse problema aqui, ó. Vamos parar de comer carne e todos os problemas estão resolvidos. Não. Eu acho que isso é uma simplificação do nosso trabalho. Eu não escolho um problema só, eu falo de mais um problema. Então, pra mim, lutar contra as desigualdades, lutar por uma sociedade igual é maior do que as outras coisas. Isso não quer dizer que a gente não tem que falar sobre consumo de carne. Sim. Eu não acho, são dados, eu trabalho com isso. Então tá bom, então tá ótimo. Então beleza, então tá bom. Vamos lá, então vamos conversar sobre isso. O problema ele é maior, então tá bom, então vamos parar de consumir carne. E aí qual que é o próximo problema? Aí a gente produz vegetais da pior maneira do Brasil. A gente pode falar sobre isso também, sobre latifúndios produzindo vegetais e de como a produção de soja do Brasil é um problema. Se todo mundo no mundo virasse vegano, a gente ia ainda continuar tendo desigualdade social, a gente ia continuar tendo aquecimento global, porque, né, o agronegócio utiliza recursos naturais à torto e à direito. As empresas utilizam recursos naturais à torto e à direito. Eu falei de uma reportagem um tempo atrás aqui, da fábrica da Coca-Cola, que estava deixando comunidades inteiras em Minas Gerais, ali perto de Brumadinho e Mariana, sem água. Os carros vão continuar poluindo, as fábricas vão continuar poluindo. Não vai acabar nem com a desigualdade, nem com o aquecimento global se todas as pessoas do mundo virarem veganas. A gente falou no vídeo do veganismo que o veganismo popular e que o próprio veganismo liberal tem essa coisa que é muito importante, que é do especismo, que é da gente não ver outros seres como inferiores a nós. Então a vida de uma vaquinha, de um peixe ou de uma formiga não é mais valiosa do que a minha. Essa é uma das bases do veganismo. Incrível, maravilhoso. Isso, inclusive, é uma base de que se nós queremos que o ser humano não seja mais explorado, nós também não queremos explorar e oprimir outros seres. Então é lindo, maravilhoso. Porém, isso não resolve os problemas do planeta. Se fosse só o veganismo, gente, era muito fácil, de verdade. Mas o capitalismo é uma estrutura complexa, muito complexa, com raízes e tentáculos em coisas que a gente nem imagina. Então não adianta, não é suficiente apenas todas as pessoas do mundo virarem veganas. Posso falar, por exemplo, que os grandes latifúndios brasileiros derrubando floresta são um problema para a produção de carne e outras coisas? Sim. Então é isso. Então se eu parar de consumir carne, todos os problemas do mundo estão resolvidos? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Então vamos lá, vamos fazer assim, ó. Thanos, tá? E eu tô dando exemplo do Thanos de propósito. Porque, né, o Thanos é muito do malthusiano. Não sei se vocês lembram, a pessoa aqui que fez 4 anos de pré-vestibular vai lembrar bem, das teorias populacionais. E uma das pessoas que fazia essas teorias populacionais era o Thomas Malthus, que criou a teoria malthusiana.
O Malthus dizia que a população ia crescer mais do que a produção de alimentos. Logo, a gente precisava reduzir a população, senão um dia a gente ia ficar sem alimentos para toda a população. E qual era a solução para diminuir a população? Thanos. Por isso, Thanos é muito do malthusiano e por isso esse exemplo faz todo sentido. O exemplo do Thanos é um exemplo real, tá? O Thanos vai lá e fala, sabe o que o Thanos fala? Deixa eu... Sabe o que o Thanos fala? O Thanos fala assim, ó. Vou acabar com metade dos seres vivos do universo porque isso vai resolver o meu problema. Isso é uma simplificação do problema. Sim. Tá? Isso não resolve nada. Então, se eu fizer assim, ó, e acabar com o consumo de carne, o problema do mundo tá resolvido? Não. Sim. Se a sua resposta é sim, então tá bom. Agora, se a sua resposta é não, então a gente precisa aumentar a discussão. É isso, Washington. Ecologia sem luta de classes é jardinagem, né? A gente precisa ampliar a discussão. O Thanos não sabia o básico, tá? Não tô falando que o Huxley não sabe o básico. Segundo ele estuda. Mas se a gente resolver todos os problemas do mundo, a gente faz isso. E acho que é essa a discussão que a gente tem que ter. O 1% mais rico do mundo gastou todos os recursos naturais que eles gastariam em um ano no mês de janeiro de 2025. O 1% mais rico. A Taylor Swift, a Virgínia e outros inúmeros famosos que pegam um jatinho para absolutamente tudo, consomem uma quantidade e liberam uma quantidade de gás carbônico para a atmosfera absurda, gigantesca. A Katy Perry foi para o espaço, ficou 10 minutos no espaço para divulgar a porra do álbum dela, e isso gastou uma quantidade de recursos naturais enormes. Não adianta nada também você tá aí falando que todo mundo tinha que virar vegano e tá fazendo artezinha na IA. Então não dá pra gente ser hipócrita, gente. Não existe consumo ético no capitalismo. Se você quiser ser vegano, isso é porque você vai se sentir melhor assim, porque você não acredita numa hierarquização de espécies, porque você quer contribuir para uma sociedade diferente, que é dar o exemplo de como poderia ser, mas não ache que você, ou se toda a humanidade virasse vegano, os problemas do mundo seriam resolvidos magicamente. É muito mais complexo do que isso, gente. Muito mais complexo do que isso. Agora, sabe, Chega, porque aí eu me perco. Porque também, assim como a gente falou que ecologia sem luta de classes é jardinagem, veganismo sem luta de classes não serve de porra nenhuma. Eu me perdo. A Marlene falou, o estalo de dedos funciona um pouquinho melhor para sumir com os bilionários. É isso. Seria muito melhor. Dá uma olhadinha. Inclusive, seria muito melhor para o planeta, para o meio ambiente, se sumisse com todos os bilionários do que se todo mundo fosse vegano. Deixa eu ficar quieto, vai. Bebe um cadinho, vou tomar uma aguinha. Uma aguinha de coco, tá acabando minha água. Também. O Daniel falou, mas parar de comer carne gera um impacto maior do que parar de andar de avião. Vamos significar um pouquinho isso. Gente, quantas vezes nos últimos anos vocês andaram de avião? Assim, nos últimos 10 anos, se eu andei 2, 3 vezes, que já é muito, que eu não lembro de serem 3. Se eu andei 3 vezes nos últimos 10 anos de avião, é muita coisa. Então, assim, trabalhadores comuns como eu e você, a gente não gasta muito de avião, gente. Não gasta. A gente anda de transporte coletivo, a gente anda de metrô, a gente anda de trem, a gente anda de ônibus, enquanto os ricos andam cada um com o seu carrinho, que gasta cada um mais gás carbônico, que libera cada um mais gás carbônico, né, para o meio ambiente. Cada um tem o seu jato, aí tem 1, 2, 3, 4, 5 carros, aí faz uma viagem internacional 2, 3 vezes por ano, tem 1 zilhão de equipamentos em casa que fazem rios de desperdício de recursos naturais. Então, gente, não dá. Acabar com o latifúndio e virar tudo a agricultura familiar é o que a gente quer, inclusive, né? Reforma agrária. Vamos discutir isso um pouquinho. Então, se a humanidade parasse de comer carne, eu já tive essa discussão algumas vezes. Ó. Vamos conversar sério e sem individualizar a discussão. Então, vamos lá. O dado que a gente tem é que o 1% mais rico do planeta produz tanta poluição quanto os 50% mais pobres do planeta. E, de novo,
a gente está falando de dados. Então, o dado que a gente tem aqui, e isso está ligado ao acúmulo de riqueza e ao consumo. Então, o que a gente está dizendo é que esse 1% aqui, e se a gente pegar o 0,1%, é assustador essa porcentagem também. Se a gente pegar o 0,01%, é assustador essa porcentagem também. Então, vamos lá de novo. Se eu pegar esse 1% aqui da população, esses caras são responsáveis pela poluição dos 50% que estão ali na outra ponta. Sim. A hora que eu combato essa desigualdade, essa é uma desigualdade econômica. Ela não é uma desigualdade só de poluição. Ela é uma desigualdade econômica. A hora que eu combato essa desigualdade, a hora que eu olho e entendo que o problema que a gente tem está muito mais ligado à desigualdade do que a qualquer outra coisa, Sim. esse é o ponto que a gente defende aqui, e não é só a gente que defende esse ponto. Então, a hora que eu olho para isso aqui, eu consigo entender, por exemplo, que esse 1% aqui, ele é responsável pelo consumo de carne. Esse 1% aqui, ele é responsável pelo jatinho. Ainda tem isso. Pra gente que é da classe trabalhadora, quantas porções de carne, de proteína animal, vocês conseguem consumir? Vocês conseguem pagar pra consumir? Gente, a população não tá tendo dinheiro pra comprar comida se não seja ultraprocessada. Tem gente que é vegano não porque escolheu ser vegano, mas é um veganismo imposto pela sociedade, pelo capitalismo, e não dá a opção da gente ter dinheiro de comprar outras proteínas, outras carnes. Não faz nem sentido esse raciocínio, porque as pessoas que mais consomem carne não são os trabalhadores, são as pessoas que têm mais dinheiro. A gente, que é trabalhador, tá ultimamente só consumindo frango, só consumindo carnes mais baratas, porque é o que tá dando, porque o Lula prometeu picanha, mas não tá entregando não, né? O jatinho é só um exemplo. O jatinho é só um ponto que chama a atenção aqui no meio. Então, a hora que eu olho para esse 1% aqui e percebo que o consumo desses caras de carne, de roupa, de carro, de jatinho, de telefone, de casa, de água, de tudo, Sim. é o que polui, o que 50% do mundo polui. E é isso, né? A Luna tá com o mesmo celular desde 2023. Vocês acham mesmo que uma pessoa rica não vai trocar o iPhonezinho dela a cada vez que lançar uma nova versão? Gente, isso não sou eu que tô confabulando com o Emílio, não. São dados mesmo. São dados reais que mostram que o 1% mais rico consome muito mais recursos naturais. Para que eu entendo que se eu combater isso daqui, eu estou combatendo o consumo de carne, eu estou combatendo o acúmulo de renda, eu estou combatendo a mansão, eu estou combatendo tudo que está envolvido nesse 1% aqui, eu estou discutindo num andar um pouco acima do que se eu pegar exemplos pontuais. Então, o que eu estou dizendo para vocês é, no mundo hipotético em que eu convenço 5 bilhões de pessoas a parar de comer carne, isso vai ter um efeito na produção de poluição do planeta? Claro que vai. Isso seria uma coisa que diminuiria o aceleramento da mudança climática? É claro que vai. Então, sim, isso sim resolveria parte do problema. A grande questão é como a gente faz para isso? Então, como que a gente faz para transformar essa população de 5 bilhões de pessoas em pessoas que vão parar de comer carne? Então a gente precisa de alguma maneira passar por uma mudança revolucionária para que esse consumo diminua. E é inclusive uma das coisas que eu falo no vídeo ensaio. A gente vai precisar repensar o nosso consumo de carne, mas isso não é a solução. Isso não vai ser a solução. A solução é muito mais complexa, porque, como eu falei, o capitalismo não só faz isso. Não só faz a gente consumir carne. Esse não é o único problema do capitalismo. São muitos problemas que geram tanto as desigualdades quanto os problemas ambientais. Então, se todo mundo virar vegano, mas continuar existindo data center com cada vez mais consumo de água para IA generativa, para IA para IA comum, não vai adiantar nada. Mas se a gente não discutir desigualdade, a gente não vai chegar no ponto que a gente precisa para mudar o mundo de verdade. Exato. Então, respondendo ao Huxley, é claro que parar de comer carne muda o mundo. A pergunta que eu sempre faço para as pessoas é como? Como que a gente faz isso?
como que a gente faz para que isso aconteça? Então, qual que é o mecanismo que a gente, como sociedade, faz? Eu proponho um mecanismo. A gente precisa, politicamente, combater as desigualdades. A gente precisa, politicamente, lutar por uma mudança para combater as desigualdades. Essa é a questão. Outra coisa, e a questão nem é também o consumo de carne, o consumo de fontes animais para alimentação. Não é esse o problema. Se fosse esse o problema, os povos originários não viviam há tantos anos em harmonia com a natureza da forma que eles convivem. O problema é a quantidade absurda, exagerada de proteína que se consome, gente. A gente não precisava parar completamente, assim como os povos originários consomem proteína de origem animal. Não é todo dia como a gente faz, não é na escala gigantesca que a gente faz. É respeitando a natureza, é respeitando o meio ambiente. Você vai julgar essas pessoas também e falar que elas precisam virar veganas? Isso seria um problema bastante grande, inclusive. Então, não é essa a solução. Não é obrigar todo mundo a ser vegano. É repensar a quantidade, a forma que se produz, é repensar a nossa relação de especismo, é fazer de uma forma que não seja tão exploratória e abusiva como é feito hoje em dia. Esse é o ponto. Combater desigualdade, para mim, é o ponto. E essa é a discussão que a gente está trazendo no vídeo de hoje. Eu não tô negando que produção de carne é um problema. Eu nunca neguei que produção de carne é um problema. Nunca. O Rony falou, conversando aqui, notei que hoje a periferia está cada vez mais sem árvores, porque não temos mais tempo para fazer a limpeza da rua. Já os ricos têm condições de pagarem a empregada para fazer isso. Rony, você tem toda a razão. E tem a questão de planejamento urbano também. Sim. Certo? Então, qual que é a questão de planejamento urbano? A questão de planejamento urbano é que as periferias crescem de maneira desorganizada, ligada à desigualdade social. As ruas, e isso são dados de novo, tá? As ruas tendem a ser mais estreitas. A hora que as ruas tendem a ser mais estreitas, elas comportam menos árvores, então você não vai ter canteiro central. Aqui na rua de casa tem o canteiro central cheio de árvore. Você tem uma arborização menor, uma circulação menor de ar. E uma outra coisa que acontece nas periferias, que eu tava lendo um artigo também, é que os materiais usados nas construções acumulam mais calor. Então, além de ficar mais quente, demora mais para esfriar. Então, o que acaba faltando nas periferias é uma mudança de estrutura, porque esse crescimento é desordenado. Aí a gente vê, né, nessas situações, onda de calor que a gente tem passado cada vez mais frequente nos últimos anos. Em bairros de periferia e de classes mais altas, as diferenças de temperatura podem chegar a 10 ou mais graus, gente. Vocês têm noção disso? E é disso que a gente fala quando a gente fala de racismo ambiental. Com as mudanças climáticas, com o agravamento do aquecimento global, as populações que estão na periferia e não têm acesso e moram em locais onde tem pouca arborização. A gente aqui do Rio, os bairros do subúrbio da periferia, quase não tem árvore. Agora vai na Zona Sul pra tu ver quanto de árvore que tem. Então, isso também faz parte da desigualdade social. Isso também gera esse racismo ambiental. Porque quem é que tá na periferia, né? Não são os ricos, não são os brancos. Quem sofre primeiro com as mudanças do aquecimento global são as populações mais periféricas, que também são as populações que são negras, indígenas, pardas, enfim. Nos bairros das pessoas mais ricas, todos esses problemas são resolvidos. Então, as avenidas, as ruas tendem a ser mais largas, as regiões tendem a ser mais arborizadas e as novas construções, elas levam em consideração o bem-estar térmico, tanto interno quanto externo. Então, a grande questão é a questão de que o lugar é pior. E o lugar não é pior porque as pessoas fazem o lugar é pior. O lugar é pior porque ele é pior, porque socialmente ele é pior. E o cuidado que a gente tem que entender, e a coisa que a gente tem que entender nesse rolê, é que a gente não deve individualizar o problema e nem a situação. Então, eu não tô falando que isso foi falado aqui no chat, tá? Eu tô dizendo o seguinte, eu não posso pegar para uma pessoa periférica e dizer que a rua dela é ruim, porque ela mora lá e porque ela é culpada por isso. A gente tem que entender que a construção desse problema é coletiva
E a construção da solução para esse problema também é coletiva. Sim. Tá? Então não adianta nada eu falar assim, não, o cara mora lá, sei lá, em Itaquera, e aí o bairro de Itaquera é uma porcaria porque a população de Itaquera é uma porcaria. Não tô dizendo que o chat disse isso. Tô dizendo que tem muita gente que diz isso. Tá? Então o cuidado que a gente tem que tomar é para não individualizar o problema. Sim. O problema não é individual. Nem a solução é individual. A solução tem que ser coletiva. O problema é coletivo. Beleza? Certo? Então, se a gente, como sociedade, não resolver, não for mudar esse problema, e aí o que acontece é que as pessoas que têm dinheiro vão colocar ar-condicionado em casa, vão plantar árvore, vão mudar para lugares menos quentes, e as pessoas de outros lugares vão ficar passando calor, certo? Sim. O Alambique disse, mas eu acho que também não é assim para plantar uma árvore na calçada. Um cidadão qualquer pode fazer isso ou precisa de fato do município? Precisa de fato do município. Precisa. Não é individual a solução, Alambique. A questão não é vamos plantar árvores nas calçadas. A gente precisa de um planejamento urbano melhor. A gente precisa fazer cidades melhores. A gente precisa, sim, mudar as cidades. Cidades, inclusive, que estejam planejadas e precavidas quanto a questões ambientais. A gente reagiu ano passado a um vídeo mostrando as cidades esponja lá na China. O governo chinês tem todo esse cuidado de planejamento urbano exatamente para evitar desastres ambientais que vão acontecer nos próximos anos, gente. Não só vão acontecer, como vão se agravar. E a gente tem o quê? Se precaver, se prevenir. Então, tem várias coisas que podem ser feitas para melhorar a vida da população numa cidade, para deixar menos calor nos centros urbanos. Tem várias atitudes que podem ser feitas, várias cidades no mundo fizeram, só que, isso tem que ser de interesse público, de interesse do Estado. Enquanto o Estado só está querendo lucro, não vai querer cuidar da natureza. Então, é isso. A Ana falou, a solução que a gente propõe é o fim da propriedade privada dos meios de produção. É exatamente isso. Eu sei que não é, foi isso que eu falei. Desculpe, Alambique, aqui a gente lê o chat. E aí, às vezes, a gente não lê direito. A Flávia falou, é muita viagem minha querer mais árvores na rua. Não é viagem sua, só acho que é super importante a gente entender que não é simples. Principalmente em grandes cidades. Então, árvores, sim, podem se transformar num problema. Então, o que a gente precisa é de um planejamento que envolva mudar a cidade para que ela tenha árvores. Sim. Acho que esse é o ponto que é super importante. É a ideia de que o trabalho, de que a mudança da cidade, ela não é uma mudança só de arborização, ela é uma mudança urbanística. Até porque também, gente, as árvores, elas precisam de cuidados, né? Imagina, árvores aqui no meio da cidade, tem um bando de fio. No subúrbio, quanto mais subúrbio, gente, subúrbio é sinônimo de fios enrolados. Fios e mais fios, zona de fios, fios. E aí, gente, as árvores precisam ser podadas, as árvores precisam ser cuidadas. Então, tem que ter todo um planejamento e um ecossistema para que isso seja cuidado, para que isso seja mantido. Senão vai ficar igual lá em São Paulo, né? Que o Ricardo Nunes não fez manutenção das árvores da cidade. E aí, quando chove, o quê? Todo mundo ficou sem luz. Enel. Exatamente. Enel. Então, não dá para ser só plantar árvore. Tem que ter planejamento. Para que as pessoas se transportem de maneira inteligente, morem de maneira inteligente e tenham uma qualidade de vida melhor. Então, a ideia é essa. A ideia é que, sim, a gente precisa de mais verde na cidade, só que isso não é simples de fazer. O Samuel falou, isso não é a solução. Fracassou em todos os locais que tentou aplicar isso. Eu discordo plenamente. Acho que a China tá aí, pronto. O Vietnã tá aí. Existem muitos países. A União Soviética deixou de ser agrária para virar uma potência industrial muito rapidamente. A qualidade de vida das pessoas melhorou, Samuel. Samuel está no chat errado. Então, acho que não fracassou em todos os lugares, não. E tem uma outra coisa importantíssima, tá? O que é fracassar, né? O que é fracassar? Para dizer. E aí aqui, Samuel, é uma pergunta para você. O capitalismo teve sucesso? E aí a segunda parte da pergunta é para quem? Então, acho que a gente tem que fazer essas perguntas, assim. A gente sabe a história inteira de onde fracassou.
a gente teve sucesso no capitalismo, o capitalismo é um modelo de sucesso que melhorou a vida de todo mundo, eu acho que essas são as perguntas que a gente tem que fazer. Então, a pergunta é por que algumas experiências socialistas não deram certo? Se não deram certo mesmo, por que acabaram? Depois que acabou, a vida das pessoas melhorou ou piorou? E os outros exemplos a gente ignora ou a gente chama de capitalismo escondido? Então, é essa a pergunta que a gente tem que sempre fazer. Então, acho que esse é o caminho que a gente tem que passar. Fora o fato de que o Marcelão lembrou aqui, não existe capitalista nesse chat, né? Não. Eu sou trabalhador, né? Então, Exatamente. é isso. Então era isso que eu tinha pra falar no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Adorei. Se protejam contra o calor. Calor faz muito mal. A gente tá atingindo temperaturas que são extremamente preocupantes. Uhum. Tentem ficar na sombra. Eu sei que tem um monte de trabalhador que não consegue, mas tentem ficar na sombra. Tentem se manter hidratados. E lembrem-se, tá? Você tá mais perto de um lado do que do outro. Você tá mais perto de não ter nada do que de ter tudo. Não é porque você tem umas coisinhas que você tá perto do bilionário. Era isso que eu tinha pra dizer hoje. Muito obrigado. Fiquem bem. Bom 2026. Até Obrigada. a próxima e tchau. É isso, né, meu amor? Você tá ao quê? Um salário de se tornar um morador de rua. Agora, pra tu se tornar bilionário, falta muito. Então, se você ganha salário, você é trabalhador, tá? Se você ganha salário, você é trabalhador. Você nunca vai virar um bilionário. Porque bilhão é muito dinheiro. Bilionários precisam o quê? Explorar outros seres humanos para serem bilionários. Eu não tô querendo explorar outros seres humanos, pelo contrário, eu tô querendo libertar seres humanos deste ciclo infinito de opressão que o capitalismo nos proporciona. E é isso. Espero que vocês tenham entendido que só todo mundo virar vegano não é a solução do problema, que o capitalismo é muito mais complexo do que isso e que isso é uma simplificação muito rasa da solução. E a solução é coletiva e não individual. E é isso. Se você ainda ficou com alguma dúvida sobre veganismo, assiste o vídeo ensaio onde eu falo muito mais sobre isso. E se você chegou até o final, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E se você gosta do meu trabalho e pode contribuir financeiramente, tem o Pix aqui na tela, também tem o Apoia-se Camarada Luna, que o link tá aqui na descrição, ou você pode se tornar membra ou membro do canal para ter acesso ao conteúdo exclusivo da área de membros, como os VODs das lives, leituras radicais e vlogs exclusivos. É isso. Beijos e até a vitória.